A coleção Raízes Indígenas nasceu do desejo de exaltar os povos originários, aqueles que foram os primeiros homens que habitaram a Terra e, por direito, são os seus verdadeiros donos. Muitas vezes esquecidos, discriminados e vítimas de preconceitos, é dever de cada um valorizar os povos africanos e indígenas e a grande herança cultural que eles nos deixaram e que se renova a cada dia. Anhangá, o protetor das matas. Desde a origem do mundo, os seres das matas e os índios respeitavam a natureza e dela extraíam tudo o que precisavam: alimento, água e sobrevivência. Mas os índios foram corrompidos pelo homem branco, que prometia um metal sem valor em troca de flores raras, árvores, caça e terra. Muitos índios se perderam pelo brilho do metal oferecido pelo homem branco. Outros foram escravizados para extrair da terra muito mais do que ela podia oferecer. Assim, aquilo que não tinha valor algum passou a ser mais importante que a mata e o som dos espíritos que protegiam os primeiros homens. Logo, as florestas antes mágicas e sagradas tornaram-se vulneráveis, e o homem passou a caçar por capricho e não porque tinha fome. O homem também secou o leito dos rios para construir cidades de concreto. Ninguém tinha medo que o tesouro natural da floresta se acabasse. Não imaginavam que a natureza precisa de tempo para se recompor, pois só assim poderia continuar dando o que era necessário para viver. Então, os deuses resolveram intervir, mandando um ser mágico das matas para proteger a natureza. Poucos podem dizer que o viram de perto, mas garantem que ele tem a forma de um veado branco com os olhos vermelhos como fogo e é tão ágil que é incapaz de ser caçado. O Anhangá é o espírito protetor da floresta. Há quem diga que ele pode assumir outras formas, como pássaros e peixes enormes. Junto com o Curupira e os seres das matas, Anhangá passou a ser temido e seu nome trazia arrepios aos caçadores e àqueles que tentavam maltratar a natureza. O metal brilhante sem valor dos homens brancos já não atraía mais os índios, pois o temor pelo Anhangá era agora muito maior e passaram a dar-lhe oferendas antes de caçar. Mas, quando Anhangá via homens caçando por maldade ou capricho, logo assobiava e a caça ou a pesca sumiam como que por encanto. Os caçadores mais corajosos já tentaram capturá-lo, mas de seus olhos saíam brasas de fogo tão fortes, capazes de formar uma fogueira em minutos. Desde então, os índios cantam assim: Caçador, muito cuidado com o que irás caçar. Se for branco ou veado, é melhor não atirar. Se de olhos afogueados, nem dele deite um olhar, pois é a alma do outro lado, é o encantador de Anhangá. Você sabia? Uma das formas de destruir a natureza e atrair a ira do Anhangá é a poluição dos rios e do solo com os objetos que jogamos fora de forma inadequada. Veja quanto tempo leva para cada elemento se decompor. Papel, de 3 a 6 meses. Cigarro, 5 anos. Pano, até 1 ano. Nylon, 30 anos. E o plástico, mais de 100 anos. Metal, 100 anos. Madeira, 13 anos. Borracha, tempo indeterminado. Vidro, mais de 700 anos.
Chiclete, 5 anos. Você joga chiclete no chão? Saiba que, ao jogar chiclete no chão, o cheiro adocicado e o sabor de frutas atraem os passarinhos que engolem o chiclete. Preso em seu bico, ele faz com que morram sufocados. O certo é embrulhá-lo em um papel e jogar na lixeira. Viu só? Por isso devemos nos desfazer do lixo de uma forma correta e consciente. Vamos começar pelo papel, que pode ser reciclado. Veja como na página seguinte. Sugestão de atividade. É hora de reciclar. Com o papel reciclado, podemos fazer bloco de anotações, capas de caderno e agendas, e muito mais. Você vai precisar de sobras de papel de qualquer tipo, balde, peneira de plástico e bacia. Primeiro, rasgue o papel em pedaços bem pequenos e depois coloque-os de molho em um balde de 10 litros de água por 24 horas. 2. Recolha pequenas quantidades de papel do balde e coloque no liquidificador, com mais de 1 litro de água, por mais ou menos 1 minuto. 3. O papel batido vai ficar com a consistência de um iogurte. Coloque-o em um recipiente de plástico. 4. Mergulhe a peneira no recipiente de plástico e vá retirando o papel que irá se parecer com uma massa. 5. Coloque o papel em uma forma de massa sobre um tecido, que pode ser uma fralda de bebê. 6. Pendure no varal para secar e pronto! Você terá papel reciclado. Dica: misture pigmentos de tinta guache no papel enquanto estiver na forma de pasta. Assim você terá papel colorido. Outra sugestão é colocar fios coloridos ou folhas secas enquanto estiver secando. Dará um acabamento muito bonito. Para saber mais. Como você aprendeu na história, o Anhangá é um defensor da floresta e causa medo nos caçadores e naqueles que tentam destruir com o equilíbrio da natureza. Devido ao desmatamento, queimadas, caça, pesca e outras formas de exploração inadequada, muitos animais estão em riscos de serem extintos. Conheça algum deles. Arara azul, o mico-leão dourado e a onça pintada. Também temos o tubarão branco, pica-pau de cara amarela, baleia azul e o peixe-boi. Você sabia? A água também é usada de forma desmedida pelos homens, que muitas vezes não pensam em economizá-la para gerações futuras. Apenas 3% da superfície terrestre tem água própria para uso. Por isso, é importante a conservação de um bem tão precioso. A água pode ser encontrada em outros elementos da natureza, como no interior das plantas. Por isso, é cada vez mais importante preservar as florestas, que são parte do nosso reservatório de água potável. Na hora de regar as plantas, substitua a mangueira por um regador manual. Não deixe a torneira aberta enquanto ensaboa as mãos ou escova os dentes. Aproveite a água da chuva para regar plantas. Você pode armazená-la em baldes. O óleo jogado pelo ralo da pia entope o encanamento e polui os rios. Não lave a calçada com mangueira. Use uma vassoura. A natureza agradece.